dizer que eu saúdo aquelas pessoas aqui presentes, são alunos recém-egressos na universidade, são alunos veteranos, alunos desta e de outras unidades aqui no Estado de São Paulo, meus prezadíssimos colegas, professores e muitos funcionários. Saúde neste momento em que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras começa oficialmente seu objetivo de uma maneira tradicional, que é através da aula magna, da aula inaugural, a cargo de é o CTA, Conselho Técnico Administrativo da Faculdade. E este ano o CTA teve a feliz inspiração de escolher e convidar o professor Alfredo Bossi, que está aqui conosco. É claro que o professor Alfredo Bossi é um nome por demais conhecido. Não seria nem justo o professor Alfredo Bossi eu fazer a apresentação oficial dele. Mas, de qualquer maneira, nós estamos dentro de uma situação também altamente virtualizada, que é uma aula oral também compõe uma parte do ritual, e o ritual não dispensa isso. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que há alunos aqui que, pela primeira vez, entram para os campos da universidade. E é justo que eu diga àqueles que ainda não tiveram conhecimento maior do professor Alfredo Bossi, que dentro da academia, dentro da Universidade de São Paulo, o professor Alfredo Bossi é professor titular de literatura brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Gramáticas. É um autor por demais conhecido, e eu não falarei sobre a obra dele, porque sequer tenho competência de avaliar a obra do professor Bossi. Mas, de qualquer maneira, é uma das pessoas mais respeitadas e admiradas e admiráveis que nós temos em nosso meio, aqui dentro da Faculdade de Filosofia e certamente dentro da Universidade de São Paulo e na Escola da Universidade de São Paulo. Nós somos amigos. Antes de passar a palavra ao professor Bossi, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Bossi a sua presença e, conforme nós já combinamos ao entrar aqui, eu deixaria e vou assistir a sua aula lá, se eu conseguir lugar, senão eu vou ver se eu consigo uma cadeira daqui para poder assistir a sua aula. O professor Bossi fará o enunciado formal de sua aula aos seus investimentos, mas eu permitiria destacar um pouco. Eu tenho a impressão que ele leu o meu pensamento e focalizou exatamente o ponto no qual eu, pessoalmente, sou muito interessado dentro de uma preocupação geral da matéria do campo de conhecimento, da área de conhecimento metodológico, que é a problemática das relações entre ideologia e cultura, que coloca desafios sobre desafios teóricos para o pesquisador, para aqueles que procuram entender a sociedade brasileira, principalmente em seus termos mais, eu diria, mais complexos. Neste caso, eu me congratulo pelo escolha do tema e cumprimento o Sr. Bossi pela escolha do tema e cumprimento o auditório por ter a oportunidade de ouvir o Sr. Bossi falar sobre um tema sobre o qual nós tanto nos preocupamos. Muito obrigado a todos. Quero agradecer inicialmente as palavras do senhor diretor, o professor João Batista Borges Pereira, e também aproveito para agradecer o Conselho Técnico e Administrativo dessa faculdade, que houve por bem me designar para esta primeira aula aos alunos da Faculdade de Filosofia. O tema da palestra, da aula, que já foi divulgado, é bastante geral e eu realmente desejei que fosse assim para ter uma certa flexibilidade no seu tratamento. Formações ideológicas na cultura brasileira. Eu sabia que ia falar a alunos de vários cursos de ciências sociais, de letras, e história, geografia, enfim, aquele complexo
de cursos que formam a nossa velha Faculdade de Filosofia. De sorte que a escolha do tema também se deve à atenção ao público, que é um público basicamente constituído de alunos que estão entrando nessa faculdade, que é uma faculdade que sempre timbrou por integrar e aproximar as áreas. Eu começaria reconhecendo que talvez cause alguma estranheza o fato de um professor de letras, no meu caso, um professor de literatura brasileira, né, desenvolver um tema dessa amplitude, ou seja, um tema relacionado a formações ideológicas. Evidentemente, a palavra ideologia tem um espectro muito amplo de significação e costuma ser tratada mais tematicamente pelas ciências sociais. No entanto, essa escolha, ela tem uma história. Como toda escolha intelectual, ela tem uma história que não é só minha, uma história que não é só individual, mas é a história de uma geração, é a história de todos aqueles que, como eu, nos formamos, né, aqui nessa faculdade em torno dos anos 60. Então, vocês devem fazer, muitos de vocês, um exercício de memória e outros um exercício de imaginação, né? No sentido de que a gente possa recompor o porquê das motivações, né, de um professor de letras, como eu sou, né? O porquê, falando assim com bastante simplicidade, remontando-nos então a estes anos 60, um pouco antes ou um pouco depois, mas enfim, em torno desse marco, eu quero lembrar a vocês, ou dizer pela primeira vez a alguns, que os professores e os alunos que viviam esse período tão turbulento e ao mesmo tempo tão fecundo da política e da cultura brasileira, e particularmente os professores e os alunos de letras que se formavam então, estavam divididos ou viviam uma tensão muito forte entre dois polos da sua formação e entre dois polos da própria cultura da época. Falo particularmente dos professores de letras e alunos de letras, um polo ligado ao amor mesmo pela arte e particularmente pela literatura, que nos atraía em primeiro lugar. Esse polo, né, que éramos e ainda somos incorrigíveis, né, amadores, né, de poesia, de narração, por sua vez exigia de nós uma preparação, até técnica, uma preparação formal, uma preparação muito intensa, que os cursos de letras então procuravam dar, para o conhecimento mesmo, né, do que seria o segredo desse encanto que a poesia e que a narrativa possuem e ainda distribui generosamente, né, para todos os homens, independente da sua formação. Nós sentíamos a necessidade de entender o que ocorria por dentro de um texto literário, e quais eram, vamos dizer, as suas articulações e o que produzia aquele efeito de beleza e de emoção que é próprio da arte. Então, este polo era um polo que nos dirigia para o estudo, então se dizia, com bastante convicção, o estudo da forma, o estudo da estrutura literária. Quem nos dava, então, argumentos, quem nos dava munição, né, para um estudo interno do texto, era a corrente estruturalista, que então estava, vamos dizer, no seu auge. E junto com ela, de uma maneira que eu considero muito benéfica, junto com ela, o retorno aos formalistas russos, o estruturalismo, né, que chegou à França pelas mãos de linguistas, né, russos e eslavos em geral, teve esse mérito, provavelmente o seu maior mérito histórico, de fazer voltar à tona
tudo quanto os formalistas russos da década de 20 e 30 tinham construído. Infelizmente, tudo aquilo foi abafado. A gente sabe o quanto de censura houve na União Soviética em torno de alguns desses estudiosos, né? Mas, de qualquer maneira, o estruturalismo repunha em circulação esses autores e nos dava instrumentos para estudar o texto literário. Então, nessa ocasião, nessa década, não falo depois do que aconteceu de 70 em diante, chegarei lá, mas nessa ocasião, para nós era importante que o conhecimento literário se apoiasse em alguns conceitos mais fixos, e o estruturalismo nos dava isso. Mas nós estávamos também atraídos, né, tensionados pelo outro polo, que não era um polo estritamente intelectual, ou que não era um polo estritamente literário, era o polo político. Era um momento agudo, né, em que se discutiam as grandes reformas estruturais. Tudo isso foi cortado de uma maneira dramática em 64. Então, nós que continuávamos na faculdade, nós que não tínhamos sido atingidos mais diretamente pelas cassações, e estivéssemos, embora solidários com todos os nossos colegas cassados, nós vivíamos ardentemente o desejo de entender o Brasil, de entender as estruturas históricas e sociais em que estávamos profundamente incrustados, né? E, se possível, na medida das nossas possibilidades, intervir, né, intelectualmente no que estava acontecendo. É claro que antes de 64, essa intervenção se fazia de uma maneira livre, né, através de vários movimentos, e depois as coisas ficaram, vamos dizer, difíceis, né? Alguns numa semiclandestinidade e outros realmente concentrando-se no estudo das estruturas sociais. Essa época foi a época de áurea do marxismo na faculdade de filosofia. Foi uma época em que ele se introduz em plena força. Se a gente pensa da década de 50 para trás, né, o marxismo como uma filosofia, uma explicação, né, da realidade histórica, concorria, né, com outras teorias, né, e não tinha absolutamente hegemonia, era uma entre outras teorias, né. Eu me lembro mesmo, né, logo no início, calouro ainda como vocês, né, ainda nos anos 50, eu fui assistir a uma aula de um sociólogo muito brilhante, né, muito jovem, né, que estava dando exatamente teorias políticas e teorias sociais. E ele explicava muito claramente, didaticamente, a diferença que havia entre teorias e ideologias, né? As teorias eram explicações objetivas da realidade. E as ideologias não, as ideologias eram formas de persuasão, discursos de poder, e que ele, como sociólogo, devia realmente ater-se às teorias científicas, isto antes de 64, né? As teorias científicas, e que absolutamente ele não devia dar ideologias. Mas alguns alunos mais radicais começaram a cobrar. Nós queremos realmente que os estudos de sociologia sejam encaminhados para a transformação da realidade. Então houve uma certa tensão, né? Mas o professor insistiu que a sociologia era a sociologia, política era a política. Por acaso esse professor atualmente é presidente da República. Mas enfim, havia nos anos 60, houve, vamos dizer, um interesse, mais do que isso, uma paixão pelo entendimento das estruturas sociais. Então é nesses dois polos que nos pareciam naquele momento até antagônicos, ou nos voltávamos para a fruição e entendimento da obra de arte, ou nos voltávamos para o conhecimento das estruturas, e necessariamente dentro de nós o desejo de intervir nelas e interferir e mudar, né? Então parecíamos que eram duas coisas, estávamos dilacerados frequentemente entre uma coisa e outra, embora ambas nos atraíssem profundamente, porque amávamos a poesia, queríamos entendê-la e ao mesmo tempo não queríamos nos alienar da realidade brasileira. Eu digo essas coisas hoje porque
acho que olhando de longe, né, olhando, afinal, são 30 e poucos anos de distância, não, 30 anos pelo menos, né, eu diria que havia alguma coisa de comum. Por estranho que possa parecer a nós outros mesmos que vivíamos o dilaceramento, havia alguma coisa de comum entre essas duas visões, essas duas maneiras de estudar, quer o texto, quer a sociedade. E essa coisa de comum é exatamente a ideia de sistema. É a ideia de sistema. Realmente, tanto os marxistas de inspiração hegeliana acreditavam que é preciso conhecer a totalidade. A totalidade não é a soma das partes. A totalidade tem um sentido que transcende o agregado das partes. Então, realmente, a totalidade é sistemática. É através, então, da análise interna dessa totalidade, falava-se em estruturas de produção, estruturas de expropriação, estruturas de dominação. Tudo era, de alguma maneira, trabalhado em termos de estruturação, isto é, as coisas não se passavam ao acaso. Os comportamentos sociais tinham um sentido quando vinculados a alguma coisa que os transcendia, que eram regimes de produção, regimes de dominação. Sociologia, política e economia formavam para essa visão um todo fortemente estruturado. E quer se desse a isso uma conotação muito científica, sistematicidade, quer se pensasse isso como um processo, né, no tempo, formações, estruturações, a ideia de sistema estava presente. E se nós pensarmos no estruturalismo literário, que se baseava em última análise na concepção linguística de Saussure, retomada em boa parte por Jacobson, também a ideia que ficava em pé era essa. O texto é uma estrutura, e às vezes uma estrutura fechada. A literatura forma um sistema. Então, as imagens de um poema nada significam se não são correlacionadas entre si. Se nós não fizermos relações de analogia, de contiguidade, ou relações de repetição. Jacobson insistia muito na função poética como a função paradigmática, isto é, nada mais, nada menos do que a repetição de certos paradigmas mínimos, quer de sonoridade, quer de gramática. Então, essa ideia que vinha de Saussure, certamente. Saussure não tinha o menor compromisso com qualquer dialética hegeliana. A sua formação era de linguista puro, e se alguma ideologia pode ser colocada atrás de Saussure, eu diria antes o positivismo e Durkheim, pensamento de Durkheim, que é o grande sociólogo positivista do começo do século. Então, orientações filosóficas diferentes, qualidades mesmas de sentido da história diferentes, mas sempre apoiadas na ideia básica de sistema. Bom, esse é o grande momento em que Lévi-Strauss aparece na antropologia e insiste extraordinariamente na ideia de que as culturas primitivas não são absolutamente fluidas, elas têm, pelo contrário, relações internas muito fortes, e toda a sua obra, desde as estruturas elementares do parentesco, é uma obra que acredita na estruturação da vida social e da mente. A linguagem mesmo é uma grande classificação do vivido social. Então, Saussure, havia outras contribuições que permaneceram ainda hoje, a contribuição da teoria psicológica da Gestalt, para a qual realmente só o todo tem significado, e nós nada percebemos no mundo se não virmos dentro do todo, e todo um construtivismo que ainda hoje permanece, aliás, tem uma grande vitalidade nas teorias pedagógicas. Mas todas essas teorias, quer falassem de comportamentos coletivos, quer individuais, quer criativos, acreditavam, cultuavam às vezes mesmo a ideia do sistema. Ora, é justamente isso que eu acho que entra em crise, a partir de um certo momento que não é fácil datar. Não é fácil datar porque uma cultura como a nossa, que é uma cultura que recebe frequentissimamente as teorias já prontas, sempre guarda algum atraso em relação às matrizes. Agora, esse atraso vai diminuindo cada vez mais, há às vezes uma quase contemporaneidade, mas o fato é que eu diria que até 70,
aqui vivíamos num momento negro da ditadura, né? Até 70, um pouco depois, ainda a noção de sistema, a noção de estrutura e todas as noções correlatas e a própria atitude do pesquisador em face do seu objeto estava marcada quer pelo estruturalismo, quer pelo marxismo, e o marxismo tinha uma forma de combinação com o estruturalismo, como na teoria de Althusser. Althusser lia Marx de uma maneira muito estrutural e considerava assim fluidas ou historicistas e até existencialistas as leituras que realmente não domassem o Capital como uma obra de ciência, com conceitos básicos dos quais a gente deduziria os conceitos secundários. Então, esse casamento muito forte, até entre marxismo e estruturalismo, tudo isso é muito abalado, né? A partir de um certo momento, e eu acho que está por fazer-se a história dessa passagem. Está por fazer-se a história da passagem de uma epistemologia fortemente baseada em relações conceituais e a crença de que essas relações representam relações externas também muito, muito rígidas, e um abalo que se foi dando, né? Alguns datam o maio de 68 na França como um estouro, né, do comportamento, um estouro, vamos dizer, que coloca as instâncias subjetivas em primeiro plano, o sujeito, as suas paixões, as suas pulsões, o desejo e as suas metamorfoses como um momento de clivagem, né? É difícil, evidentemente, maio de 68 foi um acontecimento extraordinário que teve repercussão mundial. Mas, na mesma época, quer dizer, é muito difícil, a gente tem que procurar indícios aqui e lá. Na mesma época, na mesma França, nas mesmas universidades em que ideias anárquicas ou anarquistas mesmo voltaram, né? A bandeira negra do anarquismo voltou a tremular, né, nas universidades francesas. Nessa mesma época, havia grupos, né, políticos que se diziam maoístas, né? Talvez com pouco conhecimento do que estivesse acontecendo efetivamente na China de Mao, né? Achavam realmente que eles podiam casar a ideia da libertação subjetiva com a Revolução Chinesa, com a Revolução Cultural Chinesa. E os intérpretes dessa revolução liam Marx e queriam voltar até certas fórmulas de Stalin. Eu me lembro de ler obras, né, contemporâneas de Althusser, em que o pensamento mais, vamos dizer, rígido e ortodoxo convivia, né, nesse estouro de 68 com o que podia haver de mais estertórico, né, em matéria de libertação dos costumes, libertação política, até dentro das salas de aula, né? Como alguns professores diziam, não confundam, né, revolução de classe com revolução na classe, né? Precisa que ainda haja alguma ordem nisso tudo, né? Diziam alguns professores desesperados, aos quais os alunos impediam até mesmo que fizesse, que falasse, né? Porque achavam que o saber tinha uma carga de autoritarismo, né, tão forte que precisava ser substituído pelos seminários ou por um saber espontâneo, né, que eventualmente pudesse brotar da classe. Ora, tudo isso nós vivemos também, né? Mas vivemos assim um clima em que a nossa revolta contra a ditadura, né, de algum modo se alimentava emotivamente também dessa nova cultura. Quando o professor Antônio Cândido falou nas suas expressões tão felizes, a cultura do não, né? Nós vivíamos essa cultura do não, né? Que era realmente, que tinha como motivo imediato o nosso não à ditadura. Os anos 70, 71, 72, né, foram anos negríssimos, né, em que a tortura, realmente aqui perto de nós, né, era um fato, né, de modo que havia um desejo muito grande, né, de subverter as instituições, e esse desejo era alimentado por essa cultura anárquica. O que, porém, estava acontecendo, nós mesmos não tínhamos a noção de que era uma revolução simbólica, né, de espectro largo, né, e que avançou nos anos 70 todos, e de alguma maneira ainda houve rescaldos mais tarde. E para ficar num plano assim puramente conceitual, né, para a gente não se perder na singularidade, que aí seria imensa, né, o plano conceitual, eu diria que realmente a ideia de sistema ficou profundamente abalada. E quando se perde a ideia de sistema, quando se acha que a gente não deve pensar
em termos de unidade, de globalidade, de totalidade, então, evidentemente, emergem as forças centrífugas mesmas da cultura, do pensamento, da arte, aquilo que a gente pode chamar de dispersão. Né? E essa dispersão não tem conotação negativa. Né? Aqueles que aderiram ao estruturalismo julgam a dispersão negativa, mas aqueles que, ao contrário, desejam superar a noção de sistema, ao contrário, consideram uma grande conquista dos anos 70, falando grosso modo, a ideia do indivíduo, do diferenciado. Né? Isso corresponde muito a certos movimentos de minorias. Né? Então, a ideia do indivíduo, do diferenciado, a ideia do mutante, a ideia do não idêntico, a ideia do aleatório, né? Até chegar realmente à ideia do caos. Né? Eu sou uma pessoa formada em ciências humanas, tenho bastante dificuldade de entender o que dizem os físicos, que hoje falam uma linguagem para nós outros quase hermética. Mas, enfim, apesar dessa dificuldade de formação, há uma enorme curiosidade que a gente tem de saber o que a física está fazendo. Né? Então, eu vejo que se formam em alguns institutos especializados aqui da USP grupos para estudar o caos. Alguns não continuam durante muito tempo por algumas divisões internas, né, que ocorrem, mas aí o grupo é homólogo, naturalmente, ao seu objeto. Né? Então, nós temos a ideia, mas essa depois que é explicada, né, condescendentemente por alguns cientistas, eles condescendem mostrando realmente que é a erupção daquilo que é imprevisível, né? Falam muito de turbulências das águas, são estudos físicos, de física mesmo, até experimental, e mostram que, com simplicidade, falando como leigo absoluto, né? Isto é, existe a erupção do imprevisível. E as próprias leis sistemáticas, né, que tornaram possível a informática, né, que nada mais é do que uma continuação mesmo da estatística, né, clássica, as próprias leis seriam, vamos dizer, em mais de um momento, né, elas conheceriam exceções. E então, os campos de conhecimento que estavam já mapeados, né, já se sabia bem o que ia acontecer com os elementos físicos, químicos, as suas combinações todas, enfim, tudo aquilo que era estruturado tão bem, não é que desapareça, mas fica apenas uma parte de um todo maior e mais difícil de explicar. Quer dizer, existem elementos, existem situações na natureza que transcendem, né, aquelas previsíveis pela lei. Né? Isto dito em termos de ciências físicas, quando nós esperávamos que lá realmente, desde Galileu e Newton, já se tivessem encontrado efetivamente as leis e os fenômenos se regeriam realmente por aquelas leis, como dizia Galileu. Galileu dizia, existe matemática, Deus escreveu o mundo em equações. Nós temos que descobrir quais são as equações, mas é em equações que está escrito o movimento dos astros, é em equações que está escrito o movimento da Terra, e tudo o que ocorre fisicamente, mais tarde Newton virá um mesmo em relação à gravidade, tudo poderia ser reduzido à equação. Portanto, tudo tem a previsibilidade. Quando acontecem coisas imprevisíveis, né, e quando há, vamos dizer, regiões da natureza em que é difícil aplicar uma lei, então se fala em caos. Né? Bom, no caso das ciências humanas, isso particularmente no caso da literatura, né, a crise mesmo da noção de estrutura produziu, né, uma série de movimentos críticos que procuravam identificar o diferente, né, o excepcional, o irregular. Aquilo justamente que foge do paradigma. Fazia-se o contrário do que o estruturalismo procurava. O estruturalismo recortava os paradigmas. E a gente tinha aquela sensação de que ele estava segurando na mão a estrutura do texto. Quando, porém, vem o crítico e procura, né, às vezes no intervalo de uma linha para outra, aquilo que é imprevisível, né, a pluralidade dos pontos de vista, aquilo que torna o texto alguma coisa móvel, né, e que é, vamos dizer, contemporâneo da obra aberta e da música tonal, enfim, tudo aquilo que as vanguardas já vinham conquistando desde o começo do século. Mas quando isso se torna teoria, então realmente os valores mudam. Começa-se a amar o que não é coerente. Começa, vamos dizer, a achar belo aquilo que irrompe, né? E na linguagem corrente, essas coisas aparecem às vezes em filigrana. Eu notei o aparecimento de uma expressão, a expressão de repente. Vamos dizer, bom, a expressão de repente é muito
antiga, né? Mais antiga que o professor Bosch. Mas eu notei que a expressão de repente é usada no sentido de porém, que é uma coisa estranha, né? A pessoa está dizendo uma coisa, de repente, pode ser que não seja assim, né? De repente, no sentido que quer dizer que não é o que você está dizendo, de repente pode não ser mais daquilo, né? Então, quero dizer, pensando agora um pouco mais teoricamente, né? A ideia de um tempo imediato estaria ligada à ideia da negação. Né? Aquilo que vai acontecer de repente é diferente do que aconteceu antes. Então vejam, e hoje, nos dias que correm, pelo menos, eu tenho ouvido menos essa expressão. Deve haver o nascimento, né? Crescimento, morte das expressões, né? Mas houve um certo momento que as pessoas não conseguiam falar sem um de repente, né? Isso é, em vez de mas e porém. Quer dizer, no fundo são fenômenos todos que indicam uma vasta psicologia que aponta para o indivíduo. Agora eu me perguntaria, que mãos, né, metaforicamente falando, né, quais foram as mãos da cultura, da alta cultura, né, filosófica e literária, que desataram aquele feixe que estava, vamos dizer, parece tão bem, né, amarrado, né, às nossas mentes, quer estruturalistas, quer marxistas. Né? Aconteceram muitas coisas, evidentemente a crise do comunismo no Oriente foi uma delas, mas no campo da cultura, muito antes que isso ocorresse, muito antes dos muros terem sido derrubados, né? Na década de 60, né? Quando havia ainda, vamos dizer, um marxismo ativo na cultura, já começava dentro do próprio marxismo, depois falarei dentro do campo da crítica literária, dentro do próprio marxismo começava a haver uma desconfiança em relação à noção de totalidade. Isso é muito importante, talvez um dos filósofos mais importantes desse século, que é Adorno, pertencente à chamada Escola de Frankfurt, que é uma escola filosófica que tem um fundamento marxista muito ostensivo até, né? A Escola de Frankfurt, constituída para os intelectuais judeus, né? Que tiveram de fugir da Alemanha na época nazista, foram para os Estados Unidos, lá fizeram admiráveis pesquisas de psicologia social, sobretudo sobre o homem autoritário, né? Pesquisa de Adorno, e passada a tempestade nazista, voltaram para a Alemanha e lá revivificaram a chamada Escola de Frankfurt, que é uma escola que se propunha fazer a teoria crítica da sociedade burguesa. Portanto, uma continuação e um refinamento, em alguns casos, do que já se fazia antes da guerra, em termos de crítica da sociedade burguesa. Mas, talvez porque essa crítica começou a fazer-se à luz do fascismo, de que eles fugiram, à luz do nazismo, de que eles fugiram, à luz do stalinismo, que eles já renegavam na década de 50, isto é, como essa crítica da sociedade capitalista começou dentro deles a fazer-se, influída por sistemas totalitários, toda a tônica do pensamento dialético da Escola de Frankfurt foi uma tônica antitotalidade. Então, começa a acontecer algo estranho, mas talvez profundamente dialético, né? Dentro da própria filosofia hegeliano-marxista surge o sentimento de que a totalidade pode ser má, pode ser uma má positividade. Isto é, a presença do social, que antes era considerada estruturalmente necessária, né? E portanto era um dado positivo, né? Passa a ser considerada em alguns textos de Adorno como uma força destruidora e repressiva, tanto da imaginação poética como do pensamento crítico. Então os textos dele, a dialética do iluminismo em parte, e muito mais a dialética negativa, os textos dele são textos que procuram mostrar que hoje, ele fala em 50, em 60, né, a libertação, né, se faz através da negatividade, isto é, da resistência, muitas vezes uma resistência frágil, né? Uma resistência individual, né? De alguns poetas, de alguns críticos, de alguns escritores, de alguns apóstolos por aí perdidos, contra a totalidade social. Essa totalidade social, ele começa a estudar como algo repressivo,
tanto quando ele fala do stalinismo, do fascismo, como quando ele fala do mercado, a sociedade inteiramente administrada pelo mercado capitalista, né? Quando se assume realmente que fora do mercado não há salvação e que há, vamos dizer, leis férreas do mercado que influem diretamente no comportamento dos indivíduos e que, de algum modo, também todas as produções simbólicas começam a ficar afetadas pelo mercado, que as compra, que as vende, né? Então, essa sociedade totalmente administrada só tem uma saída, um respirador, que é essa negatividade. A negatividade passa a ser algo, vamos dizer, benéfico, tanto em termos de resistência simbólica, como em termos de crítica da sociedade burguesa. Então, vejam, as mãos da própria dialética, de um lado, né, foram diluindo ou foram desfazendo os nós muito deterministas do marxismo ortodoxo. E do outro lado, do lado da teoria literária, o estruturalismo, vamos dizer, teve o seu ápice entre 63 e 70. Em 63, Jacobson publica uma engenhosa análise de um poema de Baudelaire, Os Gatos, Le Chat, e essa análise feita com Lévi-Strauss inaugura o pensamento estruturalista dentro da teoria literária, embora Lévi-Strauss já tivesse trabalhado em antropologia. Em 70, eu vejo assim sair muitos livros de retórica. Né? Volta-se a velha retórica e de alguma maneira começa, eu chamei o ápice do estruturalismo, que é um retorno à retórica tradicional, em que tudo já foi codificado, no fundo, o discurso é uma variante de outros discursos. Mas a partir daí, os mesmos críticos literários, como Roland Barthes, por exemplo, né, que tinham escrito até tratados de retórica e tinham trabalhado muito numa linha estrutural, começam também a desconfiar que havia alguma coisa de opressivo naquilo, né? Que, no fundo, a criação literária, ou como diz Barthes, o prazer da escrita, né? O prazer da expressão, irrompe de outras fontes, não é? Muitas das quais inconscientes, e que a análise estrutural apenas fica com a superfície mesma dessas expressões, e que é preciso descer mais fundo, ou então diluir tudo isso em uma corrente, o que se poderia chamar as objetivações do desejo. Né? Há um casamento muito grande com a psicanálise nesse momento, não a psicanálise ortodoxa, que também é posta em causa, né? A psiquiatria ortodoxa é posta em causa por Foucault. Então, o que se lê agora é um Freud um pouco às avessas, né? Ao invés de procurar, vamos dizer, o princípio da realidade e o princípio, vamos dizer, da ordem, da estruturação da persona social, aquilo que se promove, aquilo que se afeta, considerar o ideal, é justamente a força inconsciente, né? O impulso, e não aquilo que foi tomado pela persona social. Bom, então são dois pontos muito diferentes, né? Aqui, que Adorno continua se dizendo marxista, né? E Barthes e Foucault, e Derrida mais tarde, partem realmente para um desfazimento do texto, que vira uma constelação de expressões do desejo, em que a ideologia aparece, vamos dizer, absorvida completamente. Ela não tem mais aquele peso determinante. Então, chegados a esse ponto, eu diria que até esse presente momento, eu só fiz hora da saudade, né? Chegados a esse ponto, eu diria mais ou menos até os meados dos anos 70, então eu acredito que nós possamos agora conversar um pouco sobre, quer dizer, o que resta, né? O que restou já para as gerações que vieram depois, que estão agora em plena atividade, ou os mais velhos que têm, vamos dizer, este privilégio ingrato, né, do retrospecto, né? O que resta em termos, né, daquela vinculação muito forte que nós fazíamos entre ideologia e literatura. Ambos fenômenos culturais lato sensu, né? Mas cada um com a sua especificidade. De um lado, ficaram abaladas, não direi negadas, mas ficaram muito relativizadas as ideias de uma correlação muito íntima. Eu me lembro que, no final dos anos 60, houve, da parte de um escritor marxista muito brilhante, Christian Goldman, um esforço, né, de
combinar realmente os dois lados e mostrar que havia estruturas literárias, essas estruturas literárias remetiam a estruturas culturais, remetiam a ideologias, todas estruturadas, né? Comunicando-se assim como vasos, e por sua vez as próprias estruturas literárias e simbólicas remetiam a estruturas sociais, socioeconômicas. Era assim um desejo de amarrar tudo. E nós vimos esses livros de Goldman, sobretudo um que eu ainda acho admirável, talvez sinal de época, né? Porque realmente li na época e gostei muito e ficou como um exemplo, mas hoje tudo teria que passar por outro filtro. Um livro que se chama O Deus Escondido, de Pierre Cachet. Esse é um livro que eu recomendo muito, né? A todos que estão se iniciando nos seus estudos de ciências humanas, né? E de produção simbólica. O Deus Escondido, de Pierre Cachet. Nessa obra, Goldman procurava mostrar que as tragédias de Racine e os pensamentos de Pascal, escritos mais ou menos na mesma época, no século XVII, na França, tinham uma visão trágica do mundo. Era uma visão assim que renunciava ao mundo, uma visão ascética, né? Que considerava o mundo lugar do mal, do pecado, né? O mundo precisava ser salvo. E como o mundo não ia por esse caminho da salvação cristã, então a visão deles era trágica, uma visão trágica. Muito bem, isso é uma análise semântica, digamos, do texto. Mas depois ele fazia uma relação com uma ideologia, ou chamemos uma estrutura cultural da época, que era o catolicismo jansenista. O jansenismo é um momento extremamente rico e agudo do catolicismo, em que ele se aproxima em parte do protestantismo, que faz uma renúncia ao mundo, né? Para mostrar realmente como o mundo está sobrecarregado de injustiça, de pecado, e exige, vamos dizer, uma retirada do mundo. Né? Os jansenistas criaram um convento do Barbaial, né? Onde eles faziam oposição até à nobreza, né? Faziam oposição àqueles que gozavam o mundo, e faziam uma oposição direta aos jesuítas, que eles consideravam os jesuítas como sacerdotes que tinham feito compromisso com o poder e com o mundo. O jansenismo é muito rico, não posso aqui senão dar uma ideia, vamos dizer, foi matriz de todo o pensamento ascético na França, inclusive progressista. Mas em todo caso, ele foi inteiramente destruído. Os jesuítas conseguiram destruir até Port-Royal, né? Não ficou pedra sobre pedra, né? Então realmente Luís XIV, aliado com os jesuítas, mais tarde destruíram o forte, mas não conseguiram destruir Racine, não conseguiram destruir Pascal, cujos textos estão aí ainda latejando, né? Nessa renúncia ao mundo e ao mesmo tempo um desejo de justiça, né? Então o jansenismo estaria, vamos dizer, seria estrutura ideológica. Até aí, nós diríamos, bom, Goldman encontrou estruturas literárias da tragédia e estruturas de pensamento, chamemos ideológicas, no sentido que era uma visão que queria persuadir o mundo, no jansenismo. Mas como marxista, ele queria ir além, né? Ele procurou mostrar que os jansenistas pertenciam a uma certa classe social que estava numa posição de desconforto na França do século XVII. Né? Era a nobreza togada, a nobreza de robe, quer dizer, a nobreza que não tinha sangue nobre. A nobreza de sangue nobre aristocrática, a aristocracia antiga, dos castelos, das terras, tinha os jesuítas consigo, né? E ficavam na corte, em torno do rei. Ao passo que a nobreza togada era constituída sobretudo de juízes, profissionais liberais livres, sobretudo juízes, né? E esses juízes, que não pertenciam à nobreza do sangue, tinham a nobreza da profissão, a nobreza do dever, a nobreza do compromisso, a nobreza ética, né? A nobreza da vocação, para usar o termo de Max Weber. Então, para eles podiam julgar o mundo, e o julgavam de uma maneira bastante acrimoniosa, até, bastante polêmica. Então, o livro de Pierre Cachet, o Deus deles estava escondido, que não era o Deus das igrejas, o Deus da pompa, né? O Deus dos jesuítas, o Deus de Roma, né? Era o Deus da consciência, era o Cristo espezinhado. Então esse mundo da nobreza, né? Seria o mundo da nobreza togada, que por sua vez se ideologizou no jansenismo,
que por sua vez produziu obras como de Pascal e como de Racine. Vocês veem o quanto tudo isso, né, que eu estou resumindo um pouco violentamente, tudo isso tem um significado, né, como se diz, epistemológico. A ideia de que tudo está conectado. Né? Ora, mas isso nos tempos em que se acreditava no sistema. Né? Depois que o sistema entrou em crise, então, em que, do lado Adorno, com a sua dialética negativa, do outro lado Barthes e Foucault, com o prazer do texto, enquanto psiquiatria, e com uma visão, vamos dizer, mais individual, mais individualista mesmo, né, da criação, quer dizer, eles que vivendo de formações diferentíssimas, de alguma maneira, segundo o meu parecer, salvo erro, ajudaram, né, a coroer a ideia da sistematicidade, né, com, evidentemente, horizontes diferentes. Mas na cultura as coisas todas se aproximam, se misturam, né? Então, a pessoa pode citar parte numa linha, Adorno na outra, sendo menor cultor epistemológico. Aqui é marxista, aqui não é, porque na verdade o que interessa ao leitor hoje são esses efeitos, né, de expressão individual. Então, a pergunta que uma pessoa interessada em literatura faria hoje é isso. Como a ideologia está no texto literário? Porque, evidentemente, ela não foi banida, né? Ela pode ter sido diminuída, escarmentada, né? Ela pode ter sido, vamos dizer, degradada à não poesia, mas ela não foi banida, porque ela está presente nos textos literários. É inútil, maniqueisticamente, a gente expulsar de um texto aquilo que está lá, porque nós não gostamos que lá esteja, né? É a mesma coisa que tivesse eliminado o mundo das pessoas antipáticas, né? Eu realmente não é um autoritarismo feroz. Né? Está lá a ideologia, está presente lá, né? Em textos diferentíssimos, né? Não falo, por exemplo, de textos que têm uma ligação direta com o estudo da realidade, os sertões, um texto que vocês todos devem conhecer, se não de leitura direta, pelo menos tem informação sobre os sertões. Um texto assim admirável, né, por vários motivos, né, e que mostra realmente a miséria e a resistência dos jagunços e dos sertanejos em face da opressão, no caso do exército. É um texto admirável, texto de resistência, e no entanto é um texto voltado pela ideologia evolucionista da época, que considerou racista, se a gente quiser dizer as coisas sem muitas nuances, né? Que considerava realmente aquele povo, né? Aqueles desertados, né? Que seguiam Antônio Conselheiro como uma subespécie destinada ao desaparecimento, né? Esses nordestinos destinados ao desaparecimento à medida que a civilização chegasse. E, portanto, Canudos era um momento trágico, sim, deplorável, sim, mas um momento fatal de uma evolução. Isso é ideologia, isso é a ciência evolucionista posta em termos ideológicos. Nós vamos expurgar isso dos sertões, mas não compreenderemos a dialética profunda dos sertões. Se nós simplesmente dizemos, isso é ideologia, vamos tirar isso daí, não podemos entender Euclides, não podemos entender porque o seu estilo é tão contorcido, pois ele lidava com duas instâncias contraditórias, a instância científica que dizia, esse povo deve morrer, e a instância ética que dizia, esse povo é admirável, é resistente, como assistir impassível à morte de Canudos? Então vocês veem a tensão entre ideologia e não ideologia, que consfaz a grandeza da obra. Se nós vemos, por exemplo, nós remontarmos a um dos maiores poetas de todos os tempos, que é Dante, a Divina Comédia, né? Um crítico severo como Croce quis dividir a Divina Comédia em poesia e não poesia. Poesia é um momento lírico, momento figural, momento fantástico, momento intuitivo. Ideologia é toda a filosofia tomista que lá está dentro, né? Que está toda lá, toda a hierarquia do inferno, do céu, do purgatório, a hierarquia, vamos dizer, baseada em Santo Tomás, que por sua vez é baseada em escritores medievais mais antigos. Então, para aquele que já não tem mais fé, o que considera todo aquele sistema como um sistema imaginário, portanto ideológico, ele gostaria de expurgar Dante, mas aí não sobraria nada, porque aquilo que sustenta a unidade, a coesão da Divina Comédia. Dante não quis escrever algumas líricas belas sobre algumas personagens comoventes, ele poderia ter feito isso como grande poeta lírico que ele era também, mas ele quis realmente colocar as pessoas, né, essas almas danadas ou depois salvas, né, dentro de grandes contextos morais,
E ele o fez. Né? Ele o fez usando o conhecimento da época, ou seja, a filosofia de Santo Tomás, que era uma filosofia altamente hierarquizada, baseada em Aristóteles. Nós vamos expurgar todo o tomismo de Dante. Então faremos com um crítico literário do século passado, Giuseppe Carducci, grande poeta e grande crítico, a quem o rei da Itália ofereceu uma cátedra de estudos dantescos na Universidade de Bolonha. E Carducci não aceitou. Todos ficaram escandalizados. O maior poeta, o maior crítico italiano não aceita uma cátedra só para falar de Dante, quando ele é um especialista em literatura italiana. Então Carducci respondeu de uma maneira assim, absolutamente cândida, né? Eu não posso dar Dante, né? Não posso assumir uma cátedra de Dante aqui em Bolonha, porque Dante era florentino, porque Dante era monarquista e porque Dante era católico. Eu não sou nem florentino, nem monarquista, nem católico. Então, como é que eu vou falar eu vou falar mal, né, dos florentinos, dos monarquistas e dos católicos? Quer dizer, essa ingenuidade, assim, mais ou menos cavalar, né, de Carducci, no caso, mostra no fundo isso, que ele dizia, bom, sendo ideologicamente um poeta contrário à minha formação republicana e leiga, eu não posso compreendê-lo. Né? Quer dizer, é o exemplo, o contra-exemplo, né, absoluto daqueles que se aproximam de um texto e não são capazes, vamos dizer, perceber que na grande poesia a ideologia está absorvida. Ela está absorvida. Porque se ela não estiver absorvida na poesia, na narrativa, se ela estiver em estado puro, então a gente começa a desconfiar da fragilidade da obra literária. Quando a ideologia aparece em estado puro, sem qualquer referência, sem qualquer transformação na singularidade das imagens e das personagens, então nós começamos a achar que aquele autor ideologizou demais. Então é uma falha na sua obra. Então as relações entre ideologia e literatura podem ser, talvez, né, como hipótese de trabalho, podem ser traçadas exatamente assim. A ideologia está dentro da obra, porque ela é uma visão do mundo, ela é uma visão da sociedade. Ela está dentro da obra, quer uma ideologia conformista, quer revolucionária. A gente pode estudá-la e deve estudá-la, mas o valor mesmo da obra literária está em saber o que é que o poeta fez daquela ideologia. Nós tomamos, por exemplo, uma obra que me é muito cara, que eu estudei assim com muito carinho, que é as primeiras histórias de Guimarães Rosa. As histórias de Guimarães Rosa são histórias em que, efetivamente, o lado animista, o lado mágico aparece, né, de uma maneira assim ostensiva, né? Há transformações de situações objetivas graças à vontade, à oração, né, ao desejo de crianças e loucos. Quer dizer, há um mundo que nos parece totalmente alógico, o mundo da irracionalidade, que era assumida, aliás, também por Guimarães Rosa. Então, nós temos que ir com muita delicadeza estudar esse universo, porque se ele não é o universo das nossas crenças, não é o universo da nossa visão mais racionalizadora do mundo, não é? Ele é, porém, um elemento absolutamente constitutivo da fantasia de Guimarães Rosa. Então nós não podemos, assim, fazer uma separação drástica que acabaria condenando. Ou a gente condena uma ideologia que não é a nossa, ou a gente se rende a uma ideologia porque é do poeta. Então são duas posições assim muito arriscadas, né? Eu condeno o que não me parece regressivo, então é uma atitude ética, né? Ou então, como o poeta é muito bom, eu entro na barca e vou com ele até o final, porque se ele é bom, a ideologia dele também vai ser boa, né? Enfim, essas confusões eu acho que hoje já ficam mais difíceis de fazer. A gente realmente, nesse ponto, acho que Adorno, a Escola de Frankfurt, nos ensinaram que há formas de resistência dentro da poesia e dentro da narrativa que não são comprometidas pela ideologia abstratamente falando. Elas são elas mesmas formas singulares de resistência. Então, dentro da literatura, a batalha está aí e nós temos que, de alguma maneira, travá-la. Mas a outra pergunta, que fica do outro lado, né? Do lado das teorias do poder, do lado das teorias políticas e não mais da arte, é qual o lugar, então, da ideologia neste mundo da vontade, né? No mundo da representação,
já vemos que a ideologia pode ser absorvida pela poesia. No mundo da vontade, no mundo da persuasão, no mundo do poder, no mundo da política, hoje tão ligado à economia, que forma um bloco só da economia e da política, onde está a ideologia? Eu diria que ela está no centro. A ideologia está no centro desse universo. Ela rege esse universo. Ao passo que no mundo da arte, a ideologia está sobredeterminada, né, pela força criativa do poeta. No mundo da política, no mundo da história, dessa história ético-política, que é a história central, Gramsci sempre dizia, pode fazer história de tudo, mas quando eu falo fazer a história de um país, eu estou fazendo a história ético-política desse país. Isso que é o leito central da historiografia, né? Então, nesse universo, a ideologia está numa posição absolutamente central. Então, eu gostaria, na parte final da aula, de dar 2 exemplos de como a ideologia, já agora no plano puramente político, né, como que ela funcionou no Brasil, e como, apesar dos exemplos que eu vou dar serem exemplos, evidentemente, do passado, como alguns problemas, né, que aquela ideologia não resolveu, mas soube explicitar muito bem, ainda estão aqui, no aqui e agora. Agora, aqui, diante da revisão constitucional, agora aqui, diante das polêmicas entre neoliberalismo e controle do Estado, essas polêmicas que são o nosso cotidiano, abrimos o jornal é diário, né? Isso faz parte, vamos dizer, da nossa cultura política cotidiana. Como é que alguns dos problemas levantados pela história ideológica brasileira ainda estão de pé como problemas, embora o repertório das experiências tenha mudado tanto, né? Antes de dar esses exemplos, era a minha intenção, agora eu só conversei de me alongar demais, mas era a minha intenção fazer um quadro exploratório, teórico, meio selvagem, espero que não haja nenhum professor de política aqui presente, para mim não estou vendo nenhum, que diferencie teoria de ideologia. Esse é um velho problema, né? Um velho problema de saber quando é que uma teoria vira ideologia e se há características específicas que diferenciam uma teoria social ou uma teoria científica, lato sensu, e uma ideologia. A mim parece que há muitos pontos comuns. Eu vou começar pelos pontos comuns e depois pelas diferenças específicas, né, fundamentais. Acho que ideologias e teorias, uma das características, vamos dizer, comuns a ambas, é que elas são em pequeno número. Elas são poucas, né? Muito poucas, em comparação com a riqueza da experiência vivida, né? A riqueza da experiência vivida, o cotidiano, a descontinuidade mesmo da vida, o acontecer, né? É de uma extraordinária riqueza, né? Mas as ideologias que tentam explicar, condensar, reduzir algumas fórmulas, né? Essa riqueza do social, elas são muito poucas, e as teorias também são muito poucas, né? Provavelmente, esse reduzido número de ideologias, a gente pode falar linguisticamente que as palavras abstratas são poucas em relação às concretas, né? Há um lexicógrafo, um dicionarista italiano, que teve a paciência de contar, né? E, no caso da língua italiana, ele diz que as palavras abstratas, os conceitos, não chegam a 4% do vocabulário total da língua, né? Então vocês veem que é já muito, né? Uma língua, vamos dizer, que tem assim, palavras, 4 abstratos já incomove bastante, né? Enfim, o número de abstratos é muito pequeno, é reduzidíssimo em comparação com o conjunto. Então, homologamente, o número das ideologias em relação às experiências vividas é pouco, reduzido. Nós falamos em liberalismo, em positivismo social, em socialismo, né? Em anarquismo. A gente conta, às vezes, com dedos de uma só mão, né? As ideologias desde o século XVIII até hoje. E as teorias, às vezes, são um número mais reduzido ainda. Eu me lembro de um professor de física, né? Falecido há pouco, o saudoso Sérgio Correia, que me dizia o seguinte: só houve dois cortes epistemológicos, né, em toda a história da ciência, e Einstein.
Então, para eles, só havia 3 teorias, antes de Galileu Einstein e Einstein até agora. Era um físico que só há 3 teorias físicas. Então, o número das ideologias é um pouco maior, porque as ideologias são menos abstratas que as teorias. As teorias são muito abstratas, então elas são muito mais reduzidas. As ideologias já estão mais próximas do vivido, mas elas reduzem o vivido e, como tal, são de pequeno número. Né? Isso é uma característica comum a ambas. Né? A outra característica é o poder de difusão, que talvez esteja profundamente ligado ao anterior. Né? Desde que houve a Revolução Colonial, vamos dizer, o mundo ficou muito unificado. Então, há uma enorme força de difusão das ideologias. O liberalismo e o positivismo social no Brasil, eles nasceram quase contemporaneamente com, no caso, a Revolução Francesa, um pouco depois. Quer dizer, existe, vamos dizer, uma unificação da experiência política mundial, independente das singularidades, que explica essa difusão dos conceitos, difusão das palavras, cada vez mais um mundo só, que se acelera muito essa difusão ideológica. As teorias também se difundem. E como as ideologias, as teorias também têm longa duração. Uma teoria geométrica, por exemplo, de Euclides, que formulou antes de Cristo, a gente vê os textos de Leonardo da Vinci, de 1500, ele ficava copiando os elementos de Euclides. Pascal descobre sozinho no século XVII os elementos de Euclides. E eu, embora não seja exatamente desse tempo, estudei no colégio, no ginásio, quando eu estudava geometria, naquele tempo se estudava geometria, então a gente estudava os elementos fundamentais, a geometria de Pitágoras, a geometria de Tales. Quer dizer, a durabilidade das teorias científicas é realmente notável, nesse ponto maior que das ideologias, mas as ideologias também resistem longamente. Um outro caráter comum a ambas, eu chamaria um caráter catalítico. Tanto a teoria como a ideologia, elas catalisam experiências diversas. O cientista que vai atrás de uma teoria, para ele tudo lhe serve. Qualquer o fenômeno da natureza, ele puxa para a sua teoria, para poder explicar essa fome de universo, de universalidade que a teoria tem. A ideologia também tem. Quem tem, vamos dizer, uma ideologia na cabeça, olha para a realidade, imediatamente explica a realidade por causa daquela sua ideologia. Então, cada um poderá multiplicar os exemplos, mas as explicações da realidade são muito reduzidas. Mas existe um ponto fundamental, felizmente, a diferença básica entre uma teoria, entre a intencionalidade teórica e a intencionalidade ideológica, é que a teoria quer conhecer a realidade. E a ideologia já conheceu. Essa é uma diferença. O espírito teórico quer conhecer a realidade. E o espírito ideológico, ele não quer ir ao objeto, ele quer mover o sujeito, outro sujeito. A relação ideológica se faz entre um sujeito que quer modificar o comportamento do outro sujeito. Então, a ideologia é um exercício de vontade, é um exercício de interesse, é uma racionalização mais ou menos direta do interesse. Tanto as ideologias dos grupos dominantes como as ideologias dos grupos que querem reformar a sociedade. E com isso, evidentemente, a teoria está sempre à procura de uma coisa universal. E a ideologia não, ela quer aplicar ao particular o universal que ela já tem na cabeça. Então, o preconceito e a ideologia são muito aparentados. Porque o preconceito é isso, eu já sei como a pessoa vai se comportar. Então, antes que ela se comporte, eu já digo que ela vai se comportar assim. Depois que ela se comporta, eu não dizia que ela ia se comportar assim. Enfim, ela tem um poder, vamos dizer, de repetição, ao passo que a teoria está sempre à procura de integração de novos elementos para uma verdade mais complexa. Nesse sentido, isolando o elemento de difusão, eu procurei estudar já há algum tempo, e necessariamente vou resumir aqui, a difusão da ideologia liberal no Brasil no século passado e a difusão da ideologia do positivismo social, inicialmente no Rio Grande do Sul e depois da Revolução de 30, generalizado no Brasil getulista, digamos assim.
Para mim, né, quer dizer, fazer a história do liberalismo no Brasil, evidentemente, demandaria um curso longuíssimo. Né? O aspecto que eu gostaria aqui de ressaltar seria a da congruência quase perfeita, que havia entre o liberalismo, o velho liberalismo, né, que praticamente começa no Brasil com a abertura dos portos às nações amigas, que se rompe o pacto colonial, e depois com a independência, a Constituição de 24, que cria um sistema representativo, né, embora muito elitista e excludente, era um sistema de representação, com câmaras, deputados, senados e assim por diante. Então, esse liberalismo, o velho liberalismo, ele espelha muito de perto o liberalismo europeu. Né? Se eu pudesse aqui, acho que eu vou usar a lousa, para não dizer que o professor não usou a lousa, né? Eu só vou dar nota baixa porque eu não usei a lousa. Né? Mas com facilidade. Aqui, vamos dizer, o liberalismo na Europa, aqui o liberalismo no Brasil. No Brasil escravista do século XIX. Né? Estamos realmente naquele universo que é o apogeu da cafeicultura escravista, meados do século passado, que é o apogeu do liberalismo na Europa, sobretudo na França e na Inglaterra, que são as suas matrizes. Quais são os pilares do liberalismo europeu? O mais importante é o livre comércio. Para começar com a economia, não perder o risco, considerar a economia como instância fundamental. O livre comércio. Quem estuda um pouco de história sabe que a luta do liberalismo europeu foi a luta contra os monopólios coloniais, realmente, e os entraves que certas nações levantavam contra o livre comércio. Então, a batalha da Inglaterra, calçada teoricamente em Adam Smith, mas a batalha realmente sangrenta das novas nações foi a de liberar o comércio e tornar o mundo só, um só mercado livre, contra, digamos, todo tipo de monopólio. Evidentemente foi por isso, esse é um dos motivos pelos quais a Inglaterra assolou as independências latino-americanas, para libertá-las do monopólio português e espanhol e, evidentemente, ela entrar na livre concorrência dos produtos coloniais. Então, a gente sabe, a história econômica nos diz claramente a importância do livre comércio na formação das nações, das novas nações americanas e latino-americanas, sobretudo. Então, esse é um pilar, é o livre comércio. Do ponto de vista econômico, parece indubitável, e ainda hoje a expressão do liberalismo é a ideia do mercado livre contra o protecionismo, que seria o fantasma do livre comércio moderno. Evidentemente, o outro pilar, ligado diretamente à necessidade de representação da classe burguesa, é a representação política. Que, na época, é a grande luta, a Revolução Francesa está aí para mostrar, e que se traduz nas constituições. Essa é uma época áurea do nascimento das constituições. Ser constitucional, em 1820, então João VI sabia muito bem disso, vai ter que fugir, voltar correndo para Portugal. Ser constitucional significa exigir que houvesse uma relação de direitos e deveres, um pacto entre o soberano e o súdito. Bom, a ideia de representação, ela só se ampliou, mesmo que considero várias crises de autoritarismo, século XIX e XX, era a ideia ainda mestra do pacto da sociedade civil com o Estado, representação política. Evidentemente, a representação política inicial era uma representação excludente, e quem conseguiu a representação foi a burguesia. Então, os parlamentos eram expressões da burguesia. Mas, de qualquer maneira, o princípio formal da representação, que expandido vai dar na democracia, é um princípio que nasce nessa transição do século XVIII para o XIX. Agora, do ponto de vista, vamos dizer, social, nós sabemos que há uma mudança de classes no momento, e emerge o operariado através do chamado contrato de trabalho ou trabalho livre. Isto é, acaba a servidão no campo
e acabam as corporações de ofícios na cidade. A Revolução Francesa vai abolir as corporações de ofício e todos os seus entraves, né? O sapateiro só poderia pertencer a um grupo, a uma corporação, para poder exercer seu ministério. Tudo isso vai desaparecer ou vai ser, vamos dizer, subjugado pelo sistema da fábrica. Esses três, né, pilares, livre comércio, representação política e contrato de trabalho, me parece, né, que exprimem plenamente a prática do liberalismo europeu na primeira metade do século passado. Claro que a gente tem que remontar aos grandes teóricos, a Adam Smith, a Jean-Baptiste Say, que transformaram isso em uma ciência chamada economia política. A economia política foi criada nessa época e Marx é, vamos dizer, o grande crítico da economia política. Então, para vocês entenderem, nós estamos realmente desenhando um momento anterior à Revolução Marxista do pensamento. É o pensamento que se cria em torno do liberalismo. Brasil. Bom, 1808, o Visconde de Cairu, mal o nosso Dom João VI, né, a porta da Bahia, dizem que nem tinha chegado ao porto ainda, nem chegou às praias da Bahia, já um bote, né, com Cairu, que ele assinasse a abertura dos portos. Realmente era muito importante, ele fugia da França com a proteção da Inglaterra e o preço que ele tinha de pagar mal chegando à Bahia, ou seja, a abertura dos portos. O livre comércio. O Visconde de Cairu, né, era um homem muito inteligente e foi o primeiro professor de economia política do Brasil. Havia uma cátedra de economia política na Faculdade de Medicina, depois na Faculdade de Direito. Muito precocemente, já resultado disso. Acho que nem nos Estados Unidos a economia política liberal começou tão cedo como no Brasil. Cairu era professor e foi tradutor de Adam Smith e tradutor de Jean-Baptiste Say. Então vocês veem que há uma concorrência aqui de ideologia e prática. Outra representação. Evidentemente, quem fez a independência, não é? Exigiu uma representação política. Aproveitou a boa situação do nosso Pedro estar aqui, né? Cerrou fileiras em torno de Pedro I, não é? Teve que aguentar os seus ímpetos autoritários, que não eram poucos, mas afinal recebeu uma Constituição outorgada em 1824, que foi a base de toda a Constituição imperial, com poucas alterações. Então, começa o sistema da representação política. A representação política é a instalação desse liberalismo excludente. Não pensemos que o liberalismo europeu fosse muito aberto. Havia realmente também, no liberalismo europeu, havia também no próprio Benjamin Constant, que foi um constitucionalista francês, havia restrições a ser eleito e votar. Também era, dentro do esquema europeu, era uma forma restrita de cidadania, mas toda a luta, né, liberal no século XIX foi para ampliar esse corpus eleitoral, né, até chegar ao sufrágio universal, que é recentíssimo. O sufrágio universal é do século XX. Dizem que o Brasil chegou antes da Suíça, que a Suíça foi posterior. Né? Depois que houve o sufrágio universal aqui, que foi em 1934, só depois que a Suíça, copiando talvez o Brasil, né, a Suíça deu voto para as mulheres. Não votavam na Suíça, nós chegamos antes. Então, a representação política, que é fundamental. Agora, esta linha não. Esta linha, ela tem que ser quebrada. É a nossa vergonha, não é? É a nossa vergonha. Esse pilar nós não tínhamos, praticamente. Nós não tínhamos a generalização do trabalho livre. Então, vejam só, a ideologia aqui podia estar completa e satisfeita, porque ela tinha todos os seus pilares. Ela só tinha que ficar defendendo, né, de olho para que o livre comércio se universalizasse, para que os reis não dessem golpes, não voltassem à tirania, né, e o contrato de trabalho, a gente sabe em que condições ele se fez, né, mas era o tal do ponto do não retorno, né? Era impossível voltar às corporações, era impossível voltar à servidão, era preciso administrar a classe operária, né? Isso que aconteceu na Inglaterra e na França, e por sua vez os operários, as trade unions também procuraram defender os seus direitos. Então aqui é uma história toda, que é a história da classe operária, tão admiravelmente contada por Hobsbawm, por outros estudiosos marxistas ingleses. No Brasil, o crime do trabalho escravo. Trabalho escravo. Então, segundo me parece, a ideologia liberal estava em casa aqui, né? E aqui ela tinha os seus pilares fundamentais ressalvados, né? Porque havia toda uma prática de votação que
permitia que os senhores fazendeiros fossem representados na Assembleia, que a sociedade civil, de alguma maneira, ela manejava os cordéis de poder, né? As oligarquias estaduais, muito cedo, elas aprenderam a manejar esses cordéis, né? O livre comércio, através da expansão do café, estava assegurado, mas o trabalho escravo que vinha da colônia e foi relançado. Os estudiosos de economia que ajudam a ver isso, né? Nos anos 30 e 40, com o café subindo no Vale do Paraíba, subiu extraordinariamente também o número de escravos. Esse é um momento no Brasil, em Cuba, nas Antilhas e no sul dos Estados Unidos, no Deep South do algodão, em que o escravismo chega ao auge. O auge da escravidão não é a colônia. O auge da escravidão é esse período dos meados do século, né? em que há uma importação de escravos, exatamente no momento em que a Inglaterra, né, desencadeia, né, toda uma política anti-tráfico negreiro. Então vejam, a situação é uma situação de desequilíbrio, né? Porque é muito bom ter esses escravos. Os escravos, né, eles chegam, são quase 700 mil escravos que chegam entre 30 e 50. É extraordinário o número de escravos que chegam nesse período. É fundamental como é que o café e o açúcar, né, realmente nossos produtos de exportação, podem viver. Não há nenhuma expectativa ou perspectiva de imigração nessa época. Tá? As grandes crises, né, da unificação italiana e alemã serão posteriores, que despejaram milhões de italianos e alemães no final do século, ainda não tinha chegado a esse ponto lá. Então, a fonte realmente era o trabalho negro. Era preciso engolir isso. O liberalismo aqui falava em contrato de trabalho, né? Mas nós não podíamos ter um contrato de trabalho. Então começa aquilo que me parece assim, o próprio da ideologia. Acho que é isso que eu gostaria de deixar assim, para vocês como hipótese de trabalho, que eu também estou começando a pensar nisso. A capacidade extraordinária que a ideologia tem, não é? De generalizar o particular, de dar uma linguagem, vamos dizer, geral, como se atendesse realmente aos interesses gerais, aquilo que efetivamente atende ao interesse de um punhado só, no caso particular de fazendeiros. Mas esta ideologia conseguiu no Brasil. Não é? Como é que a gente pode rastrear isso? Não é? A documentação que eu consultei, que me parece assim, a mais eloquente da luta ideológica que se travou no Brasil entre aqueles que defendiam a escravidão e aqueles que tinham o quê? Pediam o liberalismo pleno. Que Alcio queriam, Joaquim Nabuco, na metade do século, André Rebouças, Rui Barbosa, José do Patrocínio, né? Tavares Bastos, eles queriam o liberalismo pleno. Eu chamo de novo liberalismo na esquerda de Nabuco, a expressão de Nabuco, né? E os outros achavam que não é bem assim, né? Liberalismo pleno, como dizia Marquês de Olinda, é uma ideia exótica. Porque eles não conhecem as nossas condições, nossas condições são outras. Né? Nós não podemos ser como na Europa, não podemos, né? Mas somos liberais. Então temos que provar o quê? Primeiro, que é o interesse geral. Então os documentos que eu consultei, haverá milhares de outros, né? Realmente como historiador, vamos dizer, autodidata que eu sou, né? Como professor de letras, eu sou historiador autodidata, né? Então eu procurei documentações que me pareciam assim relevantes. A documentação que me parece mais rica é a das atas do Parlamento que discutiu a lei do ventre livre, né? Que é essa data que é fundamental, 1871, 28 de setembro. A lei do ventre livre, a anterior não houve praticamente debate, foi a força da Inglaterra que estendiu o tráfico, sabe? Que a coisa foi feita realmente com a pressão inglesa. Então acabou o tráfico. Entre 1850 e 71, né, apesar de uns 2 ou 3 anos de clandestinidade, era preciso uma autorreprodução do escravo, né? Havia criatórios, você sabe, né? A autorreprodução do escravo, porque não vinha mais negros da África. Aqui, esse período foi um período em que a coisa começou a se esgotar lentamente, muito lentamente, por causa do altíssimo número de africanos que chegou antes de 1850. Essas pessoas tinham reservas, né? A crise, as compraram, né? Os dólares da época, né? 700 mil escravos. Você sabe o que vai acontecer, né? Tem umas leis aí, os filantropos malucos, né? Então vamos assim,
ter uma reserva. E essa reserva garantiu o café do Vale do Paraíba, o açúcar, enfim, garantiu a riqueza, né? Até nessa época as coisas começaram, vamos dizer, a rarear, né? Mas não de todo, porque as províncias do Nordeste forneciam para o Sul. O Sul estava subindo, São Paulo e Rio de Janeiro. Como fazer? Não é possível mais importar da África, importamos do Nordeste. Então essa é uma época em que ela vai ver o êxodo dos negros africanos da Bahia e de Pernambuco, sobretudo. Não é? Uma época ainda muito explorada, né? Eu encontrei estudos minuciosos sobre o povoamento negro que acontece em Minas Gerais e em São Paulo nesse período. Mas é um fato estatístico que houve essa grande migração provocada pela expansão do café paulista. Muito bem. Em 71, a discussão da lei do ventre livre. Então, há uma comoção nacional. O imperador, corando de vergonha, quando ele ia à França, ele morria de vergonha, porque Jorge Sand queria atendê-lo, porque ele era homem do país escravista, né? Ele começa, o imperador, aliás, é uma coisa interessante, vale para a psicologia, ele começa, vamos dizer, a chamar advogados do recém-criado Instituto dos Advogados de São Paulo. Perdigão Malheiro pertencia a esse Instituto Visconde de São Vicente, os nomes interessantes que são os padroeiros dos direitos humanos, né? Os advogados de São Paulo. Começa a dizer, vamos dar um jeito na lei, né? Pouco a pouco nós vamos acabar com a escravidão, pouco a pouco nós vamos acabar. E há, vamos dizer, uma tensão, né? Uma tensão. E nas atas do parlamento, as atas, a gente vê, as sessões começavam normalmente em abril, e iam até setembro, outubro. De abril até setembro, há uma convulsão na Câmara dos Deputados, no parlamento. Frequentemente, o presidente tem que expulsar as galerias, que se manifestavam demais, ruidosamente. Quer dizer, há realmente um movimento nacional para obter esta lei. A resistência de São Paulo foi grande. Nesse ponto, eu tenho que discordar de mestres insignes, dos quais eu tenho a veneração como Sérgio Buarque de Holanda, que aceitam com certa indulgência o espírito, que eles chamam de espírito capitalista moderno do fazendeiro paulista. Não aconteceu exatamente isso, pelo menos nessa época. Os votos dos deputados paulistas eram contrários Os votos dos deputados paulistas foram contrários. Eles só aderiram em extremis em 1886, quando obtiveram fundos para a imigração. Aí eles disseram, bom, vêm os migrantes, a gente pode dispensar esses escravos. Mas a adesão deles foi in extremis. Então eu não sou dessa teoria, quer dizer, eu ouso não ser da teoria, segundo a qual os fazendeiros paulistas tiveram um espírito moderno, não é? Capitalista, e precocemente, não é? Eles apressaram a extinção do escravismo. As atas do parlamento, pelo menos, não me confirmam nessa teoria. As atas do parlamento são interessantíssimas. Para a grande tristeza de nós letrados, o primeiro que se levantou contra a lei do ventre livre foi José de Alencar, senador, né? Tão querido nosso como romancista, né? Tão execrável como político, né? Porque ele se levantou, a Pictes Squad mostra que ele se levantou realmente muito nervoso. O conselheiro Zacarias Góes Vasconcelos, que era o presidente da mesa, e o seu inimigo político, né? Disse, pode levantar-se, senhor Alencar. Ele era muito baixinho, ele disse, já me levantei. E aí ele começou a ler, não é? Uma série de relatórios mostrando a miséria da classe operária na Inglaterra. Parece que esse médio esse Marx, né? A miséria da classe operária na Inglaterra, né? A crueldade de separar pais e filhos, né? Os filhos livres e os pais escravos, ao invés de dizer soltem os escravos, pais que os filhos continuem escravos, né? Quer dizer, ele vai realmente dividir as famílias, vai ser uma catástrofe. Ele faz um longo discurso que nos parece hoje tão assim esdrúxulo, né? Mas que tinha, vamos dizer, a sua lógica própria, para mostrar que a lei do ventre livre realmente ia ser um mal até do ponto de vista moral. Ele insiste muito no que vai acontecer com as famílias dos escravos. Ele está preocupado com elas, as famílias que vão separar mãe de criança.
Mas a lei foi tão benévola depois que colocou uma cláusula que as crianças continuariam até 18 anos juntos com os pais nas fazendas. Então, a lei do Rio Ferreira, naturalmente, ela não teve assim, não teve uma bala muito grande nas famílias escravas, né? Que as crianças continuaram sob a tutela das mães e dos respectivos feitores e fazendeiros. Então, a lei não chegou, talvez por causa desses reclamos da Alencar, ela foi piedosa para as crianças que continuaram, apesar de livres, nas fazendas juntos com os pais. Então, Alencar usa de uma retórica, né? E outros, como Andrade Figueira, que era, vamos dizer, um representante mesmo dos agricultores, que ele diz: eu sou a voz dos interesses gerais. Deixa bem claro isso, não havia nenhuma mistificação. Eu sou a voz dos interesses gerais e, por isso, julgo que a teoria dos filantropos ingleses será realmente uma desgraça para o Brasil. Então, há uma ideologização do trabalho escravo. Isso que me parece assim, importante notar, porque ela existia no Brasil. Eu encontrei vestígios disso na literatura cubana, né? Nos abolicionistas cubanos, alguns achavam que o tráfico só devia ser liberado pouco a pouco, e a gente encontra de uma maneira que nos parece escandalosa nos economistas norte-americanos do Sul. A gente sabe que nessa época vai ser a Guerra de Secessão, terminou a Guerra de Secessão. Se a gente vai ler o que os periodistas, como se dizia então, o que os economistas liberais norte-americanos diziam, né? Na Universidade de Virgínia, por exemplo, havia um professor de economia política que considerava a escravidão, dizer que a escravidão era a pedra angular da sociedade norte-americana, né? Cornerstone, a pedra que está no ângulo. Se eu tirar aquela pedra, vai ruir tudo. Né? E depois procurava provar com argumentos que para mim me parecem muito mais complicados, que havia uma rentabilidade do trabalho escravo no algodão do Sul, que não poderia ser posta em causa e que eles poderiam ceder aos argumentos dos yankees, dos americanos do Norte, né? Porque os americanos do Norte tinham outras saídas industriais que eles não tinham. E tem toda uma argumentação. Então isso me faz pensar o seguinte, que existe, no caso do nosso liberalismo, não dá mais para pensá-lo em tópico. Liberalismo e escravidão. Liberalismo contrário à escravidão. Estavam juntos, produziam nonsense. É um absurdo. Eu acho que um banho na história local e na história mesmo dos movimentos abolicionistas mostra que, na verdade, havia o liberalismo do trabalho escravo, porque tinha pelo menos duas pernas. Era capenga de uma só, mas caminhava muito bem das duas pernas, né? E havia depois o liberalismo pleno de um Joaquim Nabuco, no livro Abolicionismo, que é um livro que eu peço aos calouros que leiam hoje à noite, né? Nem passa para amanhã. O Abolicionismo é a campanha que Joaquim Nabuco faz para a democracia brasileira, que era para ele, evidentemente, começava pela libertação dos escravos do trabalho livre. Agora, quando uma situação está desequilibrada, vai ser realmente esse último tópico dessa palestra, já se alonga tanto, quando uma situação está desequilibrada, objetivamente, é um momento crítico em que surgem, né, na sua plenitude, ideologias conflitantes e alternativas. Quem quiser estudar a fundo o que é uma ideologia, deve sempre procurar os documentos das situações conflitantes e das situações em que a lei vai mudar, em que há uma pressão para mudar a lei. Então, nesse momento em que interesses daqui e de lá vão ser balançados, nesse momento é importante ler o que as ideologias em conflito dizem. Porque às vezes elas repetem argumentos do século passado, argumentos que nós pensávamos inteiramente caducos, voltam esses argumentos, porque são situações, vamos dizer, estruturais da sociedade brasileira. Então, quando se percebeu que o trabalho escravo estava se esgotando, que definitivamente ele ia acabar cedo ou tarde, surgiram três saídas ideológicas. Quer dizer, não é verdade que para uma situação haja uma ideologia. Isso empobrece muito a nossa visão histórica, né? Para uma situação, deve haver, por causa das forças em conflito, duas ou mais ideologias, saídas.
ideológicas, as saídas que explicam a situação. A primeira, evidentemente, que é a reacionária, é a defesa do status quo. Nós não podemos. Foi muito apertada a votação, foi 61 para 35, se a minha memória dos números não falha. 61 votos pela lei do ventre livre, 35 contrários à lei do ventre livre. Então, depois houve uma série de emendas que tornaram essa lei realmente de pouca força. Então, uma solução seria a solução de conservar a escravidão como tal. Mas, objetivamente, ela não podia ir muito longe. Ela conseguiu, porém, apesar da lei do ventre livre, ela conseguiu despistar a situação e, quando se queria libertar os escravos sexagenários, veja só, aos 60 anos, bendita aposentadoria, aos 60 anos que eles já podiam se aposentar, aí foi uma batalha também em 84, a lei Sarai e tal. A gente ia ser perplexo. 1884, já estava na agonia a instituição. Havia só 700 mil escravos no país todo, mas nesse meio de imigração já se fazia presente. No Rio Grande do Sul já era muito forte. Mas mesmo assim foi uma batalha, caía no ministério, subia no ministério, para que se conseguisse a lei dos sexagenários em 84. Que nos parece assim, uma lei assim, supérflua, excrescente e já terminal, mas foi uma batalha. Então, vocês veem que há um pensamento conservador, no caso liberal conservador, prefiro esse nome, em virtude desse esquema que estaria apresentado. Havia outro pensamento, que é o novo liberalismo. Joaquim Nabuco, grande amigo de Machado de Assis. Machado de Assis já estava cético nessa altura, não acreditava em nada nem em ninguém, muito menos nos políticos. Mas Joaquim Nabuco era o seu amigo, ele acreditava, era um homem cheio de chama, ele acreditava e lutou para a segunda solução. Qual era a solução de Joaquim Nabuco e o seu grupo? Era a libertação dos escravos, sem indenização, o que é uma coisa rara, porque em quase todos os países do mundo houve indenização. Nas colônias francesas, inglesas, houve indenização. Sem indenização para os proprietários, e um contrato de trabalho. Na verdade, ele queria o que a gente pode chamar a cidadania, que esses ex-escravos se transformassem realmente em trabalhadores numa democracia nova. Naturalmente, com os limites que a gente pode pensar em século XIX. Mas o elan era este. E André Rebouças, que era o seu amigo, ia mais além com uma proposta de reforma agrária, isto é, de distribuição de terras para esses escravos. Acontece que a solução do Joaquim Nabuco, que nos parece hoje a mais idealista e a mais bela, ela não teve nenhum seguimento. Primeiro, porque Joaquim Nabuco lutou dentro das hostes monárquicas. Então, ele acreditava que pela monarquia se chegasse até lá. André Rebouças também era uma pessoa ligadíssima à família imperial. Então, ele se apartou dos republicanos. Então, mesmo que o projeto dele fosse levado adiante, não seria levado nos termos dele e muito menos pelo grupo dele. Então, ele teve uma função ética extraordinária, mas o processo dele não continuou. Quem é que herdou o império? Quer dizer, que republicanos herdaram o império? Quem herdou o império, o poder do império, foram os fazendeiros de São Paulo. Depois do golpe militar, logo depois, os fazendeiros de São Paulo herdaram, vamos dizer, o regime republicano. E o sistema que os republicanos paulistas já tinham ideado e realizado era a imigração. Então, sim, finalmente, aceitamos, como dizia Prudente de Moraes, isso não é problema para nós, ele dizia na Câmara como republicano, isso não é problema para nós, desde que o Estado nos subsidie a imigração. Então nós seremos abolicionistas sem problema, desde que haja uma substituição radical da mão de obra. E houve. Esse foi o projeto de Vitorioso, foi o projeto de imigração. Chegaram mais imigrantes italianos aqui, e de outras nacionalidades, do que o próprio número de escravos. Chegaram mais de 700 mil imigrantes no período mais longo, a partir da década de 80 até o final do século. Então, evidentemente, o escravo cairia numa posição de subalternidade, lumpen, e a gente sabe pela história que a sociologia já fez amplamente, inclusive aqui em São Paulo, o que aconteceu com o escravo substituído pelo imigrante. E haveria alguma outra alternativa? A alternativa de Joaquim Nabuco ficou no plano ideal.
transformar os escravos em trabalhadores livres, contratados. A alternativa reacionária, ela foi substituída, na verdade, pela alternativa republicana. Eu diria mesmo que a alternativa republicana de São Paulo, ela continuou, de alguma maneira, o velho liberalismo, só que agora com o regime do contrato. Mas havia homens comuns, e Joaquim Nabuco sempre dizia: nós fizemos a campanha, mas fomos escravocratas e quatro costados, né, que herdaram a nossa luta. Mas havia ainda uma outra saída, né, que eu poderia desenvolver aqui, mas realmente tenho pena de vocês, né, e não vou fazê-lo. Mas eu vou apenas apontar, porque ela me parece algo ainda a ser estudado, me parece inteiramente estudado. A saída dos positivistas. Né? Os positivistas que formavam uma pequena agremiação, assim, essa muito exótica, no sentido de que era um grupo religioso, considerado fanático no Rio de Janeiro, eles desde cedo foram pela abolição total da escravatura, total. Pela abolição total, sem indenização. Eles achavam que, ao contrário, o escravo que devia ser indenizado pelo tempo que ele trabalhou para os seus patrões. Muito bem. Essa saída, a transformação em contrato de trabalho, não foi possível, porque a imigração bloqueou isso. Mas a ideia de que o trabalhador deve ter realmente o seu contrato e deve ser de alguma maneira tutelado pelo Estado, ela vingou no Rio Grande do Sul. Quer dizer, os positivistas do Rio Grande do Sul, né, em grande parte discípulos dos apóstolos do positivismo do Rio de Janeiro, né, criaram um partido fortíssimo, que é o Partido Republicano Rio-Grandense, né, que, pela força e pela astúcia, conseguiu dominar a situação política gaúcha durante 40 anos. Né, e fizeram uma Constituição própria, a Constituição de Júlio de Castilhos, que é uma Constituição que já começa a apontar para a ideia da necessidade dos direitos sociais. A minha hipótese, né, em uma outra aula, quem sabe um dia a gente se encontra, né, eu explicitarei, a minha hipótese é que essa ideia de que o trabalhador deve ser cidadão e ao mesmo tempo incorporado ao Estado, né, que é uma ideia do Augusto Comte, e que foi profundamente interiorizada pelos positivistas do Rio Grande do Sul, essa ideia formou toda uma geração no Rio Grande do Sul no começo do século. Uma geração de políticos do Partido Republicano, entre eles Getúlio Vargas, entre eles Oswaldo Aranha, entre eles Neves da Fontoura, entre eles Randolfo Collor. E esses políticos todos, que foram políticos de 1900 até 1930, foram políticos estaduais, né, dentro do regime do borgismo, porque o Borges foi aquele que durante 5 sucessivas gestões foi presidente do Estado. Fizeram uma política extremamente atípica no Brasil, mas muito interessante. Era uma política que procurava taxar os latifundiários da campanha da região fronteiriça, que nunca tinham pago os impostos, que eram liberais. Procurava subvencionar as pequenas indústrias nascentes em torno de Porto Alegre, portanto, a ideia de protecionismo industrial. Procurava socializar os serviços públicos. Os serviços de trem, os serviços portuários de Rio Grande foram socializados, foram estadualizados. Vocês veem quantas medidas estas, que são medidas, vamos dizer, de intervenção do Estado. Né? E só o Rio Grande do Sul fez isso. Dizem os economistas que só o Rio Grande do Sul fez isso porque só o Rio Grande do Sul trabalhava com o mercado interno. Não exportava. Quer dizer, evidentemente, os chapeadores da campanha, os estancieiros, queriam fazer uma política de exportação, mas todo o resto, sobretudo na Serra, que eram pequenos criadores, né, que eram pessoas ligadas à policultura, queriam uma política de proteção do Estado. Então formou-se no Rio Grande do Sul aquilo que eu chamo de célula do Estado de Providência. Quando Getúlio Vargas assume em 1930, né, e quando se começa realmente a mudar no Brasil contra os liberais de São Paulo, evidentemente, que fizeram a Revolução de 32, contra isso, o que acontece? É minha hipótese, que eu vejo esparsa na bibliografia gaúcha atual, né? Com altos e baixos, dependendo da posição do pesquisador. É minha hipótese que houve uma generalização, né,
com toda a diplomacia própria de Getúlio Vargas, houve uma generalização da célula da ideia do Estado-Previdência, que é esse Estado que agora está ali, né, em vias de ser desmantelado, né, em vias de ser, vamos dizer, flanqueado com garrotes de todos os lados, né, o desejo de inimigo, né, e as lutas que se vão travar agora na Assembleia que vai reformar a Constituição, vamos segui-las de perto, porque aqueles que vão defender a diminuição do Estado, né, vão usar argumentos que, ao meu ver, vão lembrar muito os argumentos dos deputados liberais, representantes dos estancieiros da campanha. E os que vão usar os argumentos favoráveis à intervenção do Estado, vão usar os argumentos favoráveis à responsabilidade do Estado, vão às vezes repetir ipsis litteris ideias de Conte, ideias do deputado Getúlio Vargas. Havia uma luta, vou deixar isso como última frase, havia uma luta na Assembleia Gaúcha. A Assembleia Gaúcha só se reunia 3 meses por ano, porque era para não causar muito gasto. Havia só 3 meses por ano. Evita que alguns consideram salutar, eu não vou dizer que é ou não, mas enfim, só 3 meses. E ela só podia votar uma coisa, o orçamento. Era pela lei positivista, porque alguns contajaram que os deputados só deviam votar o orçamento e depois ir para casa, né? Ficar 3 meses. Quer dizer, estavam votando a peça principal, o governador mandava. Depois de votar o orçamento, sem receber nada, era um cargo honorífico, eles voltavam para casa. Então, lendo, e eu vi como prazer, porque os gaúchos eram muito eloquentes, né? Eles falavam muito bem, o Neto da Fontoura, por exemplo, é um grande orador. Então, lendo as atas, né, da Câmara Gaúcha, né, de 1900 a 1930, a gente encontra debates muito interessantes. Por exemplo, vamos ou não estadualizar as minas de carvão? Os liberais dizem não. Já dizia Herbert Spencer, porque eles citavam os grandes, né, que o Estado é sempre mau administrador, né, e que o particular tem sempre uma visão melhor do que o Estado para administrar. Mas era um deputado só, né? Todos os outros eram da situação, né? O PR Gaúcho era majoritário, então o liberal, ele esperneava, mas em geral perdia. Mas aí, Getúlio Vargas dizia, não, quem disse isso foi Spencer, mas quando? No fim da vida. Mas ele já estava caduco no final da vida. O seu livro, citava o livro, né? O seu livro de Man vs. State, O Homem contra o Estado, é um livro que já mostra sinais evidentes de fragilidade mental. Então, era por aí que eles se defendiam, tá? Evidentemente, e o grande, aqui uma descoberta que eu fiz, não sei se há tempo ou pouco tempo, o grande teólogo do positivismo foi Adolfo Collor, o avô desse nosso desastrado presidente, né? Adolfo Collor era vamos dizer, um homem autodidata, um homem com capacidade extraordinária, né? Gaúcho, né? Que Getúlio, de alguma maneira, optou para fazer as leis sociais. E ele eliminou de Genebra, fez uma legislação social que, com exceção do atrelamento sindical ao Estado, é uma legislação absolutamente moderna, né? Que é a legislação que deu a CLT, que foi uma modernização e transformou o contrato de trabalho em uma forma de cidadania, né? Então vocês veem como realmente Deus escreve por linhas tortas, né? E, efetivamente, há esses problemas fundamentais que hoje vamos se colocar, verdade? Oxalá nós tenhamos, vamos dizer, a mesma prontidão, o mesmo espírito de luta, de um lado e do outro, né? Que tinham esses nossos antepassados, né? Positivistas, né? E a frase de Conte, né? Conte dizia, em suas frases que ficaram clássicas, os positivistas reversos, os mortos, né? Os mortos... É uma das frases, mas a outra frase é mais terrível. Os mortos governam os vivos, né? Os mortos governam os vivos. Mas como os mortos já foram vivos, nós podemos colocá-los aqui junto de nós nesse diálogo. Eu acho que essa é a função da universidade, dialogar no passado como se fosse presente. E essa é uma das tentativas que nós estamos fazendo aqui. E eu peço desculpas pelo alongar da exposição. Muito obrigado.
fazer ele não está. E eu me permito uma experiência do qual eu posso não, mas a experiência do qual eu já posso não participou. Evidentemente, mas diretamente estava envolvido. E já fomos em décadas nervosas. Na década de 80, passando por Portugal, e na minha volta, então eu visitei um professor da Universidade Clássica de Lisboa, professor de literatura brasileira de lá, professor Mário, professor Antônio Mário. E ele disse o seguinte: eu disse que é uma coisa do Brasil que eu quero. Convenço vós de ir a Portugal. Olha, eu posso tentar. Nós queremos conhecê-lo, queremos ouvi-lo, né? Eu disse, tudo bem, eu vou tentar. E na primeira oportunidade eu falei com o Boss que ele ia a Portugal, e o Boss, claro que o resto eu não vou botar, porque isso é do assunto que esse lugar é uma história. Mas o que importa é que lá em Portugal está o Boss, e é que nós estamos pedindo a repetição do Boss em outras aulas. Muito obrigado.